técnico Fernando Diniz, que deixa o cargo. Eduardo Barros, a gente viu ali na imagem também, o auxiliar dele também deixa a equipe. E então, logo depois do jogo contra o Betim, que o Cruzeiro não conseguiu dar uma resposta e as vaias do torcedor já estavam, assim, desde o primeiro tempo, uma situação bastante insustentável para o treinador, já se via que não havia um clima nem de tentar construir, nem de buscar uma reviravolta. Então, era questão de horas mesmo, questão de dias para que culminasse com a demissão do treinador, o que acabou de acontecer, né? O Cruzeiro acabou de postar em alguns minutos nas redes sociais que o técnico Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe. Agora quem vem, né? Quem assume? E o nome da vez, pelo que a gente sabe, é o técnico Renato Portaluppi. O Cruzeiro está em conversas com o treinador para que ele assuma a equipe. A gente está em busca de mais informações, né? Para saber justamente o quanto está avançada essa conversa, mas a princípio é o nome da vez. É o nome que o Cruzeiro trabalha para substituir o Diniz nesse momento, que é o início de temporada, né, gente? O Cruzeiro ainda é o líder do grupo dele no Campeonato Mineiro, mas a situação, como eu disse, não é uma situação de agora, não é só com os resultados do Campeonato Mineiro, é uma situação que vem desde o ano passado e que acabou ficando insustentável a permanência do treinador. A gente pode, Éboli, falar, claro, do trabalho do Diniz, principalmente no ano passado, né, em que ele teve um tempo um pouco maior e que realmente os resultados, não só o resultado, o desempenho, como destacou o Luciano, foi muito ruim, né? O Cruzeiro venceu uma partida para chegar à final da Sul-Americana contra o Lanús. Talvez tenha sido a melhor apresentação do Cruzeiro com o Diniz. Mas fico pensando aqui, o que pensou a diretoria do Cruzeiro quando decidiu permanecer com o Fernando Diniz no final da última temporada e aí fazer uma série de contratações agora no início da temporada? Que em 3 jogos, né? 3 jogos aqui no início do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uns amistosos lá nos Estados Unidos, depois a gente vem primeiro. E aí já vai funcionar, vai tudo. Em 2 semanas, milagrosamente, o Diniz vai fazer mágica com esse. Era isso, né, que pensava a diretoria. Fico pensando aqui. Não, porque é isso que a diretoria pensou quando derrubou também o Fernando Ceará. Sim. Né? Olha, eu trouxe os reforços, estão aqui, utilize bem os reforços e ganhe tudo. Né? E eu quero resultado. Rápido. Rápido. É uma diretoria, na figura do seu presidente, do seu dono, né, que é o Pedro Lourenço, é uma diretoria profissional amadora, né, profissional passional, profissional torcedora. Tem esse comportamento que vem muito da arquibancada do imediatismo, né, de tomar algumas decisões com fígado e também muita vaidade. A gente viu agora nas apresentações como foi uma pessoa que quis sempre aparecer, está ali relacionado, né, à conquista de mercado. Não, aqui eu trouxe, eu falei, né, está acontecendo, as coisas estão acontecendo. E tudo isso se transfere em pressão para o treinador. Onde é que está a responsabilidade do Diniz? Ele não construiu uma base. Ele não ficou nenhum legado do Cruzeiro de 2024 para receber esse reforço em 2025. Quando você tem uma base, um trabalho já constituído, né, uma linha de raciocínio, você recebe com mais facilidade reforços que vão te agregar tecnicamente. E eu sempre lembro e ressalto isso aqui, esses reforços do Cruzeiro são reforços que precisam de um resgate técnico nas suas carreiras. São jogadores com muito nome, com muito currículo, com muitos títulos, mas eles não chegaram no Cruzeiro nas suas melhores formas. Né? Então tem todo um trabalho de recuperação desses jogadores, ao mesmo tempo você tem que construir uma equipe. Tem que construir quase que do zero uma equipe com esses jogadores, que é o que estava tentando fazer o Diniz. Em 2025 ele teve pouco tempo? Teve pouco tempo, mas, repito, por culpa dele que não construiu nada em 2024. E agora a pressão ela se repete. A pressão agora se repete. Olha, trouxemos os reforços, Diniz. Dá seu jeito, se vira. E não é assim. E com o Diniz não é assim. Sim. Não é assim. Acho que o Renato pode conseguir um encaixe rápido. Porque a maneira como ele pensa futebol, o olhar que ele tem para um jogo ofensivo, vai ao encontro de vários jogadores que foram contratados. Ele conseguiu esse encaixe. O trabalho de vestiário dele, né? O trabalho de vestiário. É um técnico que tem essa capacidade de recuperar jogadores. O trabalho dentro do Grêmio, ele é pontuado pela recuperação de jogadores que pareciam esquecidos, que tinham carreira, que tinham currículo, mas estavam meio que à margem das atenções. Então, pode ter um encaixe? Pode ter um encaixe. Aí é de perfil para perfil. De fato, a situação caiu no colo do Diniz, causando muito desconforto ao Diniz. E esse desconforto se transformou num atrito constante de relacionamento.
Eu estou com o Luciano. O que derrubou o Diniz vai além do resultado, vai além do desempenho. Já não havia mais ambiente entre ele e Alexandre Matos. A coisa estava ruim mesmo. E ele precisava dar o resultado, mais do que nunca, iria prorrogar essa situação do Diniz. E não esperaram. Não esperaram. Aconteceu o resultado, o próximo resultado. E para mim já estava no meu radar. Dessa semana dificilmente... Foi a demissão mais previsível mais dos últimos previsível, tempos. mais previsível. Lembrando, há 1 ano e 1 mês o Diniz era campeão da Libertadores e técnico da Seleção Brasileira. O 2024 do Diniz foi muito ruim. Fluminense na lanterna. Inferno astral de 1 ano. Fluminense na lanterna. O Cruzeiro quase não conseguiu vitórias, até no Brasileiro, né? Você falou da única vitória sobre o Lanús na Sul-Americana. E o que aconteceu nesse ano, relacionamento com a diretoria. Eu falei aqui, a postura da diretoria foi muito feia. Mas o Diniz ele tem 2 opções sempre. Ou impor o estilo dele, que é muito peculiar, ou se adaptar. Ele quase sempre até agora, tentou, claro, com algumas diferenças entre um trabalho e outro, impor o estilo dele. E no Cruzeiro ele fracassou nessa missão. Ele, no Fluminense, tinha jogadores muito peculiares ali, o Nino na defesa, o André, o Arias, jogadores que favoreciam muito o jogo de toque curto dele. O Cruzeiro, por exemplo, não tem nenhum zagueiro parecido tecnicamente com o Nino, nem parecido. No meio você tem o Matheus Henrique, mas que não é exatamente, por exemplo, o primeiro volante, o Lucas Romero, com a bola é muito diferente do André, para ficar nesse exemplo dos 2 trabalhos mais recentes do Diniz. Ele não conseguiu impor, o trabalho foi fraco e eu acho que é um trabalho que demanda reflexão do Diniz. Eu gosto do Diniz, acho que é o treinador que mais novas ideias trouxe ao futebol brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Mas, para mim, é um trabalho que demanda reflexão dele para o que vai ser daqui para frente a carreira dele, entre imposição de estilo ou adaptação. Claro que não é uma adaptação para o oposto, eu vou fazer tudo diferente do que eu fiz até agora. E ele faz os trabalhos dele têm algumas pequenas diferenças entre um e outro. Mas será que não é hora de ter uma mudança um pouco maior, dependendo do elenco que ele tiver, sem ser uma mudança radical para fazer o oposto do que ele pregou até hoje? E acho que o Éboli toca num ponto em relação ao Renato Gaúcho, já trazendo essa informação da Rafa Potter de ser o nome aí para substituí-lo, o primeiro nome, né, do Cruzeiro nesse momento, que é essa questão de lidar com jogadores que talvez não estejam na sua grande fase da carreira, de recuperar jogadores, né? Foi de fato isso que consagrou o Renato. E o que a gente tem dele nessa temporada foi uma recusa ao Vasco ali no início da gestão da temporada e ao Santos também. E aí eram cenários diferentes, de fato, né? Tanto no Vasco quanto no Santos, ele teria um trabalho de formação de um elenco, ainda com necessidade de reforços, totalmente diferente desse cenário se ele aceitar a proposta do Cruzeiro de estrelas. Ali a recusa, teoricamente, né, pelo que disse o Renato, era porque queria descansar, né? Ter um ano sabático, aproveitar mais a família. Agora, mês sabático. Pode virar um mês só, né? Porque aí é uma proposta, de fato, talvez mais alinhada com o que a gente viu dos trabalhos de sucesso do Renato. Ele está chegando numa casa, né? com dinheiro, né? E com jogadores com perfil. Lembra quando ele aceitou, que ele tanto falava no Flamengo, que ele enfrentava o Flamengo, não estava bem contra o Flamengo, falou, não, com esse dinheiro todo eu vou ganhar tudo. Bom, o Flamengo contratou. A chegada do Renato foi muito forte no Flamengo. Sim. A maneira como o Flamengo rendeu começou ofensivamente, jogando bem, né? sim. Muitos gols, uma caminhada segura, goleadas, fez uma caminhada segura na Libertadores da América. Bateu o vice-campeão, por um detalhe não foi campeão da Libertadores da América. Quando ele não conquista nada no Flamengo, aí vem uma carga, até mesmo uma autopressão, né? Do Renato. Pô, falei tanto, cheguei aqui e não conquistei nada. Pô, não dá para ficar. Eu prometi um monte de título e estou até chateado comigo mesmo. Né? Não cumpri aquilo que eu tinha imaginado. E ele tinha muita qualidade técnica nas mãos. Agora, repete-se o cenário. Ele vai para uma casa com muito dinheiro, muita capacidade de mercado, e um elenco que tem capacidade técnica. Mas, repito, com vários jogadores que precisam resgatar. Né? Dudu, Gabigol, Marquinhos, Eduardo, Fagner, tudo isso precisa de resgate. Né? Ele vai voltar a falar... Eu estou curioso para ver esse reencontro dele com o Gabigol. Ele vai voltar a falar que o Gabigol tem a perna direita cega? Eu acho um trabalho muito desafiador, porque o Renato... As últimas temporadas do Renato foram de sistemas defensivos muito fracos no Grêmio. O Grêmio, né, ficou conhecido nos últimos 2 anos aí por tomar muito gol. O Cruzeiro tem um desafio ali de chegada do Fabrício Bruno, mas o sistema defensivo foi o que menos mudou, né, de um ano para o outro. Claro, tem muito talento do meio para frente. Eu gosto muito do Matheus Henrique. Matheus Pereira fez um primeiro semestre espetacular no ano passado, depois oscilou para baixo. E todos os outros jogadores contratados, fora o Bolassi, vêm de oscilações para baixo também, algumas mais duradouras do que outras, né?
Ele vai conseguir recuperar 1, 2, 3, 4 desses jogadores ofensivamente? Como é que ele vai fazer? Né? E ele vai conseguir proteger a defesa melhor do que ele estava protegendo? Se for ele, né? Estamos tratando aqui dessa hipótese de Renato, que é o preferido da diretoria. Acho um trabalho muito desafiador com as peças que ele tem na defesa, que para mim são abaixo, apesar de o Willian ser um dos melhores laterais direitos do Brasil, por exemplo. O Fabrício ser um bom zagueiro, o João Marcelo. Marlon, acho um pouco abaixo, mas tem 2 desafios aí, de voltar a montar um sistema defensivo sólido, que faz tempo que o Renato não monta, e recuperar pelo menos alguns dos jogadores da frente, quase todos oscilando para baixo nesse momento da carreira. Ele vai precisar dessa eficiência no ataque. Mais do que nunca vai precisar da eficiência no ataque. Quem garantiu o vice-campeonato do Grêmio quando o Grêmio tomou mais de 50 gols? O atacante uruguaio, que sabe. Não tá o Luizito Soares. É isso. Foi o que garantiu também. Aquele Flamengo que fazia muitos gols, ele era desequilibrado. Os adversários chegavam muito na área do Flamengo. O Diego Alves fez, em vários jogos, fez muitas defesas, teve que agir bastante. Então ele acaba propondo um jogo mais aberto, um jogo mais franco, com mais espaço para o adversário jogar, mas com a bola tem que ser letal. Letal. E aí, sem querer fazer uma provocação, né? Há muito tempo que com a bola, o Gabigol, por exemplo, não é letal. Há muito tempo que com a bola o Dudu não é letal. Então ele vai precisar agir muito na recuperação técnica de jogadores. Vão ser fundamentais para que o Renato não sofra a pressão que o Fernando Seabra sofreu, que o Fernando Diniz sofreu, que é: toma aqui e me entrega resultado, eu estou contratando. Aí, Rafa, até é importante a gente trazer um pouquinho desse cenário, né, de mercado também do Cruzeiro, porque a gente viu um clube que fez muitas contratações, né, ao longo dessa janela, principalmente de intervalo entre um ano e outro, né, antes desse início de temporada de 2025, mas que já faz uma troca de técnico. Então, dá para se imaginar, e aí sendo o Renato ou não, né, o técnico que chega agora no Cruzeiro, tem margem para ainda pedir jogadores na janela, para dizer que precisa de um zagueiro com outras características, porque, né, manteve um treinador, reformulou o elenco e agora vai chegar um novo técnico, né? Lá nos Estados Unidos, em entrevista, o Alexandre Matos disse que estava fechado o mercado. O Cruzeiro não contrata mais, o Cruzeiro entende que tem todas as peças importantes e necessárias para esse início de temporada. Pedro Júnior também garantiu isso. Então, assim, naquele momento, eram esses os reforços, os 9 reforços. A gente pode até lembrar aqui, né? Tem o Fagner na lateral direita, aí tem ali o Christian, que veio no meio-campo, ex-Atlético Paranaense, que é um jogador que o Fernando Diniz gostava bastante e que até entrou bem com o Diniz nesses últimos jogos. E aí tem também o Marquinhos no ataque, o Bolassi também no ataque, além do Dudu e do Gabigol. O Rodriguinho, que vem também como uma aposta, né? O Rodriguinho, que era jogador do América. Então, assim, esses reforços, o próprio Fabrício Bruno, né, que a gente já falou aqui, era o que tinha fechado. Então, assim, com um novo treinador, e se vier o Renato, que é o plano A, não sei se abre uma janela para novas contratações, pela convicção de que a gente já tinha entendido ali que temos o elenco, agora precisamos de resultado e esperamos que com essas contratações, com esse elenco, esses resultados venham. Eu, analisando, né, o que a gente vê de perto, que a gente acompanha nos treinamentos, acredito que sim, são jogadores que não estão na melhor fase, né? Como vocês já bem disseram, são jogadores que foram muito vitoriosos em suas carreiras, isso é inquestionável, a gente pode olhar o currículo de cada um e perceber muito que são jogadores que trazem o espírito vitorioso, que é o que o Cruzeiro queria, que é o que o Pedro Lourenço sempre bate muito na tecla. Nós precisamos de jogadores vitoriosos para que os outros olhem e consigam se espelhar. Vamos atrás de títulos, queremos buscar títulos. Há quanto tempo o Cruzeiro não ganha um Campeonato Mineiro, por exemplo? Então, a gente já percebe que isso era muito importante, ter jogadores vitoriosos. Só que esses jogadores vitoriosos precisam funcionar no atual elenco. Com o Diniz não estavam funcionando. Com o Renato, se ele vier, que é o plano A do Cruzeiro, a gente vai ter que ver, porque muda tudo, né, gente? Muda o estilo de jogo. Agora, a gente também tem que dar uma olhada no que, com o Diniz, algumas coisas que não deram certo. Vocês estavam citando o Willian, que é um excelente lateral. Foi convocado para a seleção brasileira. Foi vaiado no jogo contra o Betim. O Willian, o Marlon também, que já tem um tempo que não tem tido as boas atuações que ele já teve, sim, com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, são jogadores que
o novo treinador também vai ter que recuperar, não só pensar nas novas peças, mas também nesses jogadores que caíram muito de rendimento nas últimas rodadas com o técnico Fernando Diniz. Então é um trabalho que vai ser intenso e a gente não acredita que o treinador vai ter uma oportunidade de, não, quero mais jogadores, quero mais peças, porque a princípio, pela diretoria do Cruzeiro, o elenco está fechado. E essa é uma questão importante aí, seja o Renato ou o treinador. Nesse momento o Renato, né, quando for sentar à mesa ali para conversar sobre a negociação, tem esse ponto também, mais do que o salário, o tempo de contrato, mas vem cá, o elenco é esse aqui, eu vou poder trazer tais características, porque quando você muda um técnico, tudo bem, a ideia é que talvez o treinador se adapte ao que tem no elenco, mas você está falando de mudar bastante a característica, a forma de jogar do time e tem que saber se o novo treinador não vai pensar nisso, né? Eu gostaria de fazer mais 2 ou 3 contratações. Sem isso, será que eu quero assumir esse time nesse momento? Esse elenco do Cruzeiro, acho que não tem tanto a cara do Diniz, assim, por exemplo, como tinha no Fluminense, apesar de, só de um exemplo, o Marquinhos foi contratado porque conhecia o Diniz, já fico imaginando o Marquinhos agora. E aí, 27 de janeiro, o técnico que pediu minha contratação já foi embora. Mas esse ponto que a Rafa citou dos 2 laterais é muito importante porque a oscilação para baixo não é só dos jogadores que chegaram. Para citar os 2 laterais e o Matheus Pereira, eles vêm o fim de temporada, fim de 2024 deles foi muito abaixo do início. Eu acho até que o Marlon, o início não foi tão bom assim. Mas o William e o Matheus Pereira fizeram primeira metade, primeiros 2 terços talvez do ano, excelentes no ano passado e terminaram mal. Então tem uma recuperação interna também. E esse ponto do estilo dos jogadores é chave. Como é que o Renato vai... eu acho que o Renato vai sofrer, se for o Renato, vai sofrer menos do que, por exemplo, o Mano sofreu quando assumiu o Fluminense. O Mano sofreu muito com um elenco montado para o Diniz. O Renato, para mim, vai sofrer menos, porque tem essa coisa da característica, jogadores com os quais ele até já trabalhou, mas tem esse ponto da recuperação que eu acho chave, tanto de jogadores que já estavam no Cruzeiro no ano passado, quanto de vários dos que chegaram. O irônico é que o melhor momento do Cruzeiro foi sem a injeção de reforços, né? Sim. Foi ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Matheus Pereira, para mim, foi um dos grandes destaques. Naquela ocasião, era um dos grandes destaques. Talvez o melhor jogador do primeiro turno ali, do top 3, tranquilo. Do primeiro turno, né? E foi com o Fernando Seabra, foi ali o melhor rendimento do Cruzeiro. Aí abriram o cofre e desandou a coisa, gente. Que coisa incrível, né? Acho que esse ponto das laterais ele é importante porque ele passa por algumas escolhas também do Diniz, né? Por exemplo, entre as contratações, o Fagner não está tendo muito espaço com o Diniz. Ele já usou até o Marquinhos como ponta ali, como um lateral. O Marquinhos faz tudo. Algo que a gente já tinha visto, inclusive, dele no Fluminense. Foi contratado por isso, provavelmente. Foi pro gol, cara. E que foi pro Cruzeiro no mesmo cenário. Talvez o Renato dê mais oportunidades a esses jogadores mais veteranos, porque a gente falou disso aqui, um técnico que se consagrou, de certa forma, por recuperar alguns jogadores. Acho que passa por isso, né? Não só esses mais jovens que foram destaques no ano passado, mas também encontrar espaço, talvez, para o Wagner nesse elenco, com o Dudu e com o Gabigol, vão ser os titulares mesmo com o Bolasie sendo opção para o segundo tempo. O Caio Jorge, nesse cenário, voltou a jogar no sábado, não fez uma grande partida, mas foi talvez o destaque do final do ano passado, quem conseguiu jogar um pouquinho melhor. Tem algumas situações aí para um novo treinador também encontrar soluções, né? O Éboli falou que o melhor momento foi antes da chegada de capital, porque aí a gente tem que falar do Alexandre Matos, que é o diretor esportivo desse grupo, o aproveitamento das contratações feitas no meio do ano, não vamos falar ainda das que chegaram, que está muito cedo, foi baixo, né? Acho que o Matheus Henrique foi o grande destaque dos que chegaram e o Caio Jorge na reta final, como a Camila citou. O resto, o Lautaro, o Wallace, talvez tenha sido a maior decepção dos que chegaram no meio do ano até agora, claro. Peralta, o próprio Jonathan Jesus, que está agora conseguindo algum espaço no time. O aproveitamento dos jogadores que chegaram na primeira janela o novo Cruzeiro, o Cruzeiro com mais dinheiro, foi baixo. Para mim, o que veio e resolveu a posição ali foi o Matheus Henrique. Os outros, o Cruzeiro não conseguiu. Vamos ver qual vai ser o aproveitamento desses que chegaram para 2025, que chegam até num momento pior de carreira do que vinha, por exemplo, o Wallace vinha, não estava voando, mas vem de uma passagem importante no futebol europeu. Os primeiros 6 meses dele foram decepcionantes. Claro, vamos cobrar o treinador, mas vamos olhar o que essa diretoria tem feito, qual tipo de jogador que eles têm levado para o Cruzeiro também. E a mistura de espaços. Eu acho que o Cruzeiro precisa controlar ao máximo isso. Vai ser muito difícil, mas me incomoda muito isso, a mistura de espaço, o atropelo de autoridade, o atropelo de autonomia.
Renato ou qualquer outro, chegando agora no Cruzeiro, eles precisam ter um mínimo de autonomia, inclusive para provocar os jogadores, desafiar os jogadores que foram contratados para que eles rendam melhor. E muitas vezes isso significa banco, entendeu? Então é autonomia, gente. Você não pode quebrar essa mistura de espaços, assim, cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Lógico que tem que ter a cobrança. Eu sou totalmente favorável a que, em alguns momentos, sim, a cobrança tem que vir direto de cima, que é quem sustenta toda a estrutura, mas você não pode ter atropelo nas decisões mínimas de vestiário. Vestiário não pode ter atropelo. Não pode ter atropelo de autonomia, senão você quebra o papel mais importante, a função mais importante do técnico com o grupo, que é a liderança. Se o grupo percebe que aquele treinador tem uma quebra de autonomia, que vem de cima, e que a liderança não é aquele treinador, não vai ter unidade aquele trabalho. Não vai ter unidade. Rafaela Potter, obrigada pela participação com a gente aqui no Redação Esporte.